Arte é tão legal, você vê diferente que parece igual. Arte é tão legal, você vê diferente que parece igual. Você vai perceber que isso não tem mistério, depende de você levando tudo a sério. Entenda que a beleza é um momento de luz, entenda que a surpresa é você quem produz. Arte é tão legal, você vê diferente que parece igual. Arte é tão legal, você vê diferente que parece igual. Será, Juvenal? Pois é, o conceito, a arte conceitual é o tema da nossa aula de hoje, que nós vamos começar já. Então, a letra dessa nossa música de artes, né, é altamente conceitual, né? Você vê diferente do que parece igual, né? Você vai ver que isso não tem mistério. Depende de você levar tudo a sério, levar o estudo a sério. Então, existe um conceito por trás dessa melodia, dessa música, desse tema aí, tá? Então, vamos ver na nossa aula como isso aí vai se desenvolver. Vamos lá, vou colocar meu violão ali na estante dele e a gente vai começar aqui com essa nossa aula falando desse tema tão interessante, tão importante, né? Porque os artistas passaram a trabalhar muito viajando nessa ideia aí, né? Depois, a arte conceitual. E essa é uma arte que faz parte do nosso mundo atual, né? Da nossa vivência, devido a essa invasão tecnológica, a essa transformação. Então, nós vamos ver a novíssima arte conceitual, vamos ver também sobre as instalações artísticas, a questão da performance, essa palavra tão interessante também. Aí vem outras formas de artes aí, outras novidades aí que os artistas aí não param de criar, né? Tem possibilidade, tem como fazer, então bora lá. É isso? E por falar em bora lá, vamos começar aqui com a nossa aula aqui do nosso primeiro tema, que é a arte conceitual. Dê logo uma olhada aqui nesse objeto aqui e depois me diz aí o que depois me diz, né? Então você vai me dizendo aí o que isso aí está mexendo com a sua cabeça, o que você está pensando sobre isso aí, tá? Então, historicamente, em 1960, surgiu esse tipo de arte aí, contrária às classificações da arte por museus e galerias. Então já existia uma ideia formada, um conceito formado sobre a arte, né? Uma coisa assim já determinada, não, isso aqui é arte, isso aqui não é arte. E aí, esse novo tipo de arte veio para discutir essa ideia. Não, então, o Marcel Duchamp, grande iniciador aí, passou a ser conhecido como ready-mades. Eu vou falar um pouquinho sobre esse tema já, tá? E com isso aí ele inaugurou um modo de fazer arte que consiste em questionar o que constituía uma obra de arte em uma sociedade materialista. Tá? Essa é a ideia formal por trás disso aí. Mas ele passou a usar outros objetos, né? Algumas coisas que não faziam parte da arte, ele passou a usar de uma forma diferente. Então, vem aqui comigo que a gente vai conversar. Deixa a bicicleta lá, a roda da bicicleta lá. Isso. Eu quero ficar aqui no cantinho. Então, gente, veja só. Olha como é interessante isso aí. Ele pegou uma roda de bicicleta, colocou de uma maneira totalmente diferente, como vocês estão vendo ali, né? E colocou numa posição diferente, né? E aí deixou para as pessoas pensarem, né? Para as pessoas começarem a imaginar as coisas, a ter ideias, conceitos diferentes, né? Ter um entendimento diferente para aquele objeto ali que antes dele colocar dessa maneira aí, a gente já sabia que fazia parte da bicicleta, que quando a pessoa começava a andar, né, a roda estava lá ajudando e tudo mais, né? Mas nessa posição aí, passa a ser uma coisa totalmente diferente, passa a ter um outro conceito, tá?
E como é um objeto que já está pronto, já não precisa ser confeccionado, feito a partir... Ele só pegou e adaptou. Então ficou conhecido assim, dessa maneira, em inglês, por falta de uma palavra melhor em português, ficou conhecido como ready-mades, né? Mas para nós é algo que já está pronto e ele transformou, ele apresentou. Será que daqui para o fim dessa aula a gente arranja um termo aí que diga bem direitinho o que é esse ready-mades, né? Mas eu acho que você já entendeu a ideia, né? Ele pegou um objeto que não fazia parte da arte e colocou de uma outra função, e aí, quando muda de função, aí já tem uma outra discussão, já vira um outro conceito, né? Então, essa é a ideia básica, a ideia inicial, né, do que seria o conceito por trás dos ready-mades. Vamos voltar lá, porque a gente vai avançar um pouquinho. Deixa eu olhar aqui um pouquinho a garganta, né? Olha só, através disso aí, o artista também critica os princípios que determinam o que é uma obra de arte, né? Porque quando ele coloca esse objeto nessa posição e inaugura esse novo conceito, né? As pessoas que começaram a pensar e perceberam que seria uma nova forma de arte, perceberam que determinar uma discussão ou provocar uma discussão em torno de um objeto tão corriqueiro, simplesmente colocado numa posição desafiadora como essa daí, olha aí, colocada numa cadeira, aí já desafia todo e qualquer pensamento, porque não dá para ser bicicleta isso aí, né? Então já muda totalmente o conceito, tá? Então vamos entendendo aos pouquinhos o que está por trás dos ready-mades, né? E aqui com essa primeira provocação do Marcel, guarda esse nome aí também, tá? O Marcel Duchamp, e francês, né? E aí ele, cara, muito inteligente, né? Vamos seguir então aqui. Uma outra ideia do Marcel, ele chamou de a fonte. O que ele fez aqui? O Marcel era provocante mesmo, né? Provocador. E a arte também serve para provocar, né? Serve para puxar discussões, né? Ele pegou um urinol, o negócio que serve para fazer xixi, né? Principalmente nos banheiros masculinos, e instalou, colocou sobre um pedestal e assinou com um nome fictício. Esse R. Mutt, aí, é um nome que colocou ali, só por colocar mesmo. E aí, quando coloca numa posição totalmente diferente da que a gente é acostumado a ver nos banheiros, né, aí já muda totalmente a ideia, já muda totalmente a função, né? Já passa a ser parecido com alguma coisa onde alguém possa se sentar, né? A princípio, eu estou tendo essa ideia aqui, você pode ter milhares de outras ideias diferentes, né? Mas é justamente isso aí que o Marcel, a princípio, estava querendo colocar. E olha só, a arte conceitual, ela começa a surgir, ela surge por causa de quê? Por causa do dadaísmo. Lembra daquele lá que eu cantei aquela musiquinha lá para vocês? Tô nem aí, tô nem aí. Quer dizer, o dadaísmo era um tempo em que as pessoas estavam altamente desesperançadas por causa da guerra, estavam com ódio de tudo, mais ou menos parecido com algumas coisas que acontecem hoje em dia com esse movimento aí dos haters, né? Deixa eu botar aqui. Os haters aí na internet, né? Eles são os odiadores, as pessoas que destilam ódio para todo mundo e para qualquer coisa, né? Então, os haters têm tudo a ver com o dadaísmo. As pessoas estavam não só odiando, como estavam tristes, estavam sem esperança, então começaram a discutir também. Será que isso aí é realmente arte? Esse povo está dizendo que aquele quadro ali é uma obra de arte. E daí? Estou me lixando, estou nem aí. Né? Então, os haters
eles exageram, né? Eles chegam ao ponto de não respeitar nada nem ninguém. Não é por aí também. Mas aí tem o meio termo de onde aí se coloca a arte conceitual. Então, um novo conceito sobre os objetos. Um novo conceito pode ser provocado, pode surgir, né, de uma nova proposição de um artista altamente inteligente, genial, como o Marcel Duchamp. Seguindo aqui, ó, nós vemos mais uma explicação sobre o termo ready-made. Então, a palavra ready, em inglês, quer dizer pronto, né? E made é feito. Então, já feito, né? Já pronto. Não é isso? É uma combinação aí de dois termos aí para significar aí esse novo tipo de proposta do Marcel Duchamp, né? Que viveu até 1968, olha aí. Então, esse termo, ele arrumou esse termo aí, né, para designar um tipo de objeto selecionado sem critério. Ele não se importava se o objeto era bonito, se ia ficar bonito, se ia ficar feio, se estava limpo, se não estava tão limpo assim, né? E ele só colocava lá e deixava a confusão acontecer, né? As pessoas iam discutir. Claro que quando tinha uma roda de discussão, ele estava lá também e ele ia discutir as funções do objeto, as funções da arte. E toda essa discussão aí é o objeto básico, principal, é aquilo que o artista queria. Só essa discussão já estava valendo a pena, né? Então, o seu primeiro ready-made, a primeira vez que ele teve essa ideia, que ele botou em prática, é de 1912, né? É aquela da roda de bicicleta que ele montou sobre um banquinho e chamou o nome da obra de arte de roda de bicicleta, tá? E fez a exposição nos espaços que eram próprios para fazer exposição de obras de arte, né? Os museus e galerias de arte. Foi onde ele começou a expor os seus trabalhos, provocando grandes discussões. Não é isso? Então, vamos ver aí as principais características da arte conceitual, tá? É uma arte altamente interessante. Não tem só esse tipo de variação da arte conceitual, não tem muitas outras, tá? Então, é uma valorização do conceito acima da obra de arte. Então, a ideia é mais importante do que a sua representação física. Então, nesse tipo de arte, não importa se é um urinol, se é uma roda de bicicleta, se é um simples palito, se é uma tábua de pregos, né, com um martelo, não importa. O que importa é a ideia que vai ser discutida por causa daquilo dali. Então, essa ideia discutível é o que passa a ser a verdadeira obra de arte, vamos dizer assim, intangível. É uma obra que não é vista assim fisicamente, né? Vem da discussão, vem vamos dizer assim, vem da própria elaboração mental das pessoas a respeito daquilo lá, né? Então, o uso de diversos meios, como performances, instalações artísticas, vídeos, textos e fotografias, né? Então, tudo isso aí passou a fazer parte da arte conceitual e a gente vai discutir aqui cada um deles, tá? Então, o desenvolvimento da arte ambiental também, a arte postal e grafite em áreas públicas, a volta da arte figurativa e a valorização da forma humana, elementos da natureza e objetos criados pelo homem. Tudo isso aí, ó,
passou a fazer parte desse novo tipo de fazer artístico, né? Onde houve um rompimento, então, com a questão da formalidade, das regras. Não, só pode ser dessa maneira, não, só pode ter esse tipo de cor. Nada convencional, tudo livre, o artista com a liberdade total para fazer a proposta do seu conceito artístico. Por exemplo, sim, aqui, antes de passar, eu quero mostrar para vocês que essa colagem aqui tem várias manifestações aí desses temas que a gente colocou aí, né? Instalações, né? Artísticas, artistas totalmente transformados, usando o próprio corpo na apresentação da sua arte, né? Na discussão da sua arte. Bom, então seguindo aqui, nós temos aqui, olha só, essa ideia aqui do Cildo Meireles, né? Ele pegou 3 garrafas desse produto para lá, de conhecido, né? Colocou uma cheia, uma pela metade e outra totalmente vazia, né? Então, a arte conceitual, antes de mais nada, teve seu auge na Europa e nos Estados Unidos durante a década de 70. Né? Então, foi um tempo em que apareceram muitas ideias diferentes sobre a arte conceitual, muitas propostas, né, de arte conceitual. E foi uma reação ao formalismo da arte europeia. Tá? Então, a formalidade só pode ser dessa maneira. As regras foram quebradas, né? Inicialmente aí na década de 60. Então, a ênfase, né, passou a estar no conceito da obra, muito mais do que na forma, né? Então, qual o conceito desse trabalho aqui do Cildo? Enquanto ele coloca 3 garrafas de refrigerante, né, uma cheia, uma pela metade e outra totalmente vazia, a discussão dessa ideia aí é o que é a arte conceitual provocada pelo Cildo. Entendeu? É por aí. Então está aqui ele, aqui, ó. O Cildo criou objetos e instalações que questionavam a ditadura e a dependência do Brasil na economia global. Então, no caso dessa arte aqui, ó, que eu não quis adiantar, mas é o projeto Coca-Cola, é uma das suas provocações mais marcantes, né? Mas tem outras também, né? Tem aqui também essa outra provocação aqui, ó, onde colocou aí na nota aí essa frase aí: quem matou resolve. Não é isso? Então, inserções em circuitos ideológicos, projeto Cédula, que é esse aqui, ó, selo de goma sob uma nota de 1 cruzeiro. Então, para provocar a discussão sobre a morte dessa pessoa aí. Não é? Então, ele colocou para circular várias dessas notas aí para o conhecimento das populações, das pessoas, né? Não só nos meios artísticos, como nos meios gerais. Ele gastou uma graninha nesse trabalho aí, né? Então, seguindo aqui, nós temos, em 1970, no Museu de Nova York, né, o Joseph Kosuth organizou essa obra aí chamada de Informação, uma exposição de arte conceitual que colocava a arte como fonte de informações e ideias, né? Então, olha aí, o que eu estava falando, nada de pensar no objeto, nada de pensar no acabamento, na estética, né? na forma em si,
no embelezamento da estética dos objetos apresentados. E não uma concepção estética. Então, o que o José Kosuth colocou aí com essas 3 cadeiras aí, algumas até suspensas na parede, né? Ele buscou provocar uma ideia, sem se importar tanto com o objeto usado para provocar a ideia, uma simples cadeira, né? Então ele colocou 3 cadeiras e colocou em posições diferentes para formar uma proposta onde as pessoas discutiriam esse tipo de coisa, né? Esse tipo de arte, esse tipo de conceito. Tá? Não é tão fácil a gente chegar, né, nessa ideia aí do conceito por trás da obra de arte. Mas o conceito está por trás de tudo. Uns são convencionais, uns são mais fáceis de entender e outros nem tanto. Não é? Como o caso da fonte, como o caso das 3 cadeiras, né? Já são obras mais provocativas. Então, olha aqui, ó. Kosuth pede que o espectador analise a arte e a cultura, analise como a arte e a cultura são forjadas por meio da linguagem e dos significados, e não por meio da beleza e do estilo. Quer dizer, a partir do momento que você quer ou procura uma obra de arte e você só se importa com a beleza e com o estilo, e não se atém e não procura entender a mensagem que o autor está querendo passar por trás daquela obra de arte aí, então passa a ser só um lado da coisa, né? Passa a ser unilateral. Então o José Kosuth, ele começou a tentar chamar a atenção para a ideia, além do objeto em si. Então, a maneira que esses artistas tiveram, a ideia, né, que eles tiveram para chegar a provocar esse outro tipo de entendimento sobre a arte, sobre o conceito, né, a parte conceitual da arte, foi chocando as pessoas utilizando objetos incomuns, né? Atitudes inesperadas, né? Diferenciadas, para poder provocar uma discussão, um pensamento onde as pessoas passassem a entender e a buscar também o conceito da obra e não apenas o seu valor estético. A principal ideia por trás de sua obra é desafiar as definições tradicionais de arte e explorar a relação entre a linguagem, o objeto e o significado. Em vez de criar objetos estéticos tradicionais. Tá? Então agora vamos conhecer um pouco de algumas linguagens que apareceram junto com a arte conceitual. Uma dessas linguagens é a instalação artística, né? Historicamente foi incorporado às artes visuais na década de 60 também, e foi desenvolvida em ambientes construídos em espaços de galerias e museus, inicialmente, né? Depois foi ganhando aí outras estruturas. As esculturas, no caso dessa instalação aí, a Balsa de Lampedusa, são esculturas que ficam a 14 metros de profundidade nas águas, né? E o conceito aí, ó, a obra é um lembrete da nossa responsabilidade coletiva como uma comunidade global. Então, aqui
no caso da balsa de Lampedusa, é uma lembrança de várias pessoas que naufragaram, né, em balsas, tentando chegar ao continente, tentando atravessar, né? E aqui você vê essa instalação aqui para chamar a atenção a esse tipo de problema, né? Muito sério. A gente sabe que pessoas desesperadas tentam fugir de alguns países para outros, né? E vão sem estrutura nenhuma, sem nenhuma proteção, e a história é triste. Tá vendo aí, ó? Pessoas totalmente, os corpos abandonados, pessoas já mortas, pessoas muito magras. Bom, a instalação teve sua origem atribuída aos ready-mades do Marcel Duchamp. O que quer dizer isso? Quer dizer que a ideia para esse outro tipo de arte veio através da ideia do Marcel Duchamp. Quando ele começou com os ready-made dele, as pessoas também tiveram novas ideias para novas formas de arte. Como, por exemplo, aí, ó, nesse caso aí, 1.200 sacos de carvão foram amontoados no chão, numa certa posição, né, e colocados para fazer parte de discussões, né? Discussões sobre as condições da exploração do carvão, discussão sobre o tipo de extração, discussão sobre a poluição, etc, etc, etc. Mas discussões conceituais, né? A princípio, as instalações eram consideradas obras localizadas, criadas muitas vezes para um espaço específico de uma galeria ou exposição. Então, olha só, você tem aqui a instalação, essa questão é de instalar, de colocar no espaço, entendeu? Esse nome de instalação, olha aqui, ó, foram colocados cestos da etnia Suruí aqui nesse espaço aqui, olha aqui, vários objetos, né, pertencentes à cestaria, né? E aí, em São Paulo, então, é uma instalação, sim, foi colocado lá, e aí, através de uma obra dessa aí, pode-se discutir o tipo de trançado, o acabamento também, a beleza, o significado também em termos de utilidade. Então, a instalação é uma forma de arte que utiliza a ampliação de ambientes transformados em cenários do tamanho de uma sala, pelo menos. Então, também a pintura, a escultura e outros materiais são usados, outras formas de arte são usadas para ativar o espaço arquitetônico onde é colocada a instalação. E seguindo aí, nós vemos também uma forma artística tridimensional que transforma um espaço de exposição num ambiente imerso. Tem um apelo sensorial e não apenas visual. Olha aqui, ó, esse memorial de guerra portátil. Uma ideia aqui do Ed Kenrose. Certo? Seguindo aqui, nós temos também, aqui, ó, a coleção Tate, né? Tate Photography. O Tudo Vermelho 1. Impregnação. Então, um trabalho do Cildo Meirelles. Está no Centro de Arte exposto, né? Centro de Arte Contemporânea de Minas Gerais, do Brasil. Então, é belo, é diferente,
é provocador, uma sala praticamente toda vermelha. Mais um outro tipo de instalação, a famosa arte minimalista, né? Então, a instalação minimalista, o nome já está falando, né? O artista aí, Ralph Werner, que provocou essa instalação aqui, é uma colocação de objetos mínimos num espaço mínimo, né? Então, esse mínimo, o mínimo possível, né? É uma ideia que vai de encontro ao exagero, ao máximo possível. Tá? Então, os minimalistas procuram diminuir a quantidade de objetos, a quantidade de apetrechos, como essa obra aqui de Judy, em Chicago, né? E aqui tem a obra do Vidal também. O minimalismo também provoca, nos leva a ter ideias, a discutir, né? E quando isso acontece, está dentro da arte conceitual. E a arte performática? A arte performática, essa palavra vem de performance, que é movimento. Nós vamos discutir ela bem direitinho, tá? Se originou de eventos teatrais de artistas futuristas, dadaístas e surrealistas, no começo do século XX. Esses pioneiros, esses avant-garde aí, né, esses primeiros, destruíram as fronteiras entre artistas e público por meio de happening, ensinados por artistas como Alan Caprow, em Nova York. Também tem essa arte de performance aí da Marina Abramovic, que já é em Estocolmo, né? 2017. Então, a performance tem a ver com movimento, tem a ver com acontecimento. Só um instantinho aqui comigo. Deixa a figura lá na tela. Tem a ver com a forma teatral, tem a ver com a aparição, tem a ver com alguém fazer uma... Deixa eu afastar aqui. Ó, tá vendo? Tem a ver com pessoas fazendo coisas, provocando pensamentos, às vezes de maneira pensada, às vezes de maneira improvisada, tá? Então, você chega lá e começa a fazer movimentos e começa a tentar comunicar alguma ideia através até de mobilização também, né? Então, essa é a arte performática, em que um artista ou um grupo de artistas chegam e desenvolvem uma cena, desenvolvem uma discussão, uma atitude, uma colocação, e aí, às vezes, até em meio pessoas passando, e eles simplesmente lá no local de passagem estão lá fazendo a sua arte. É uma performance. Músicos que começam a tocar no meio do povo, do nada, né? E aí, às vezes, as pessoas param e vão assistir, tá? Vamos voltar lá para a gente ver um pouco mais ainda sobre a arte performática, né? Olha aqui, tem várias e várias maneiras de fazer a ideia da performance, né? Então, em 1960, a arte performática, que é um termo usado para os artistas que usavam seus corpos como meio para realizar ações que podiam incorporar música e dança. Então, inicialmente tinha esse conceito, essa ideia, sim, mas foi ganhando assim outro vulto. O Joseph Beuys, né, ele fez essa performance aqui. Ele ficou num saco, numa sala, preso,
alguns dias junto com esse animal aqui, que é o coiote. O coiote é um animal que é considerado o símbolo da América, um dos símbolos da América do Norte, né? Então, é um animal muito conhecido, né? Então, ele intitulou Eu Amo a América e a América Me Ama, porque a partir do momento que o coiote se aproximou dele, tentou fazer algum tipo de amizade, algum tipo de contato, então ele estava ali como estrangeiro e o coiote como representante da América. Então, esse é o sentido da performance do Joseph Beuys, né? Esse é o sentido da sua discussão, esse é o sentido do seu conceito, né? Também aqui a Ana Medieta, né? Com a sua árvore da vida, em que ela usou seu corpo e ficou lá grudada numa árvore e se besuntou, pintou de verde, né? Para provocar essa ideia aí da árvore da vida. Da vida porque ela é uma pessoa que está viva, né? Então são conceitos, são as ideias e as provocações dos artistas para chamar a atenção, para discutir a sua obra de arte e chegar no... Olha aqui, mais da Ana Mendieta, né? Ela era cubana, tá, gente? Gostava de fazer esse tipo de provocação aí, tá? Às vezes até exagerando dentro de um caixão, né? Mas aí é o conceito, é artista. Ok? Então, sobre a arte contemporânea, nós temos aqui uma espécie de resumo aqui nesse mapa aqui, onde você tem, também você tem a land art, que é uma arte que usa a natureza. Aí tem também a video art, algumas referências criticando filmes comerciais, vídeos e a cultura da televisão. E a street art começou nos anos 70 nas cidades, né, com intervenções, performances artísticas e através do grafite também. Então vamos ver aqui, um por um aqui, tá? Olha só, aproveitando o Robert Smithson, né, fez essa instalação aqui, ó, e aí, ó, ele fez uma obra de arte usando a terra. Então, arte da terra, ou Earth Art, Land Art, é um nome que significa essa arte. Foi um movimento artístico pautado na fusão da natureza com a arte. Então, os artistas que usavam esse tipo explorando o ambiente, né, para fazer essa obra de arte gigantesca, muitas vezes, passou a ter essa grife aí, esse nome aí, tá? De Land Art. Então, olha, corresponde à arte da terra, surge a partir da integração da natureza da arte com a arte, né? Ou da arte, onde a natureza faz parte da criação artística. Tá fácil de entender, né, gente? Aqui você tem também fusão da arte com a natureza, as características. A natureza é o suporte artístico, é uma obra passageira, né? Porque se desgasta com a erosão, criticando a indústria, o comércio e a cultura em oposição à arte apresentada nos museus, os recursos naturais. Também tem a ideia aqui da Nancy Holt com os túneis do sol, colocado numa certa posição, refletindo, né, a luz do sol. Está vendo ela aí? E, como curiosidade, você tem também essa ideia aqui do quebra-mar em espiral do Robert Smithson, né? Na década de 70, com o conceito de ecologia, meio ambiente e sustentabilidade, que passa a adquirir maior importância no cenário mundial. Aí vem a videoarte também, né, com o seu conceito histórico de 1970, usando a tecnologia, a filmagem instantânea, né, imagens em movimento e o som, os artistas brincando com o cinema, com os filmes, o comercial, a televisão. A videoarte é ilimitada e pode não ter atores, som ou enredo. E não ter também uma duração específica, né?
as obras podem fazer parte de uma ilustração. Olha aqui essa outra aqui, ó, vendo? Introduzindo o vídeo, imagens projetadas, né? Possibilidades de pensar a representação, tá? Então, contribuições minimalistas, né? Pouca coisa para mostrar a ideia artística, tá? Como essa montagem aqui da mostra de Nam. E a street art aqui, finalizando aqui, nós temos uma arte urbana, né? É uma arte encontrada nos meios urbanos por meio de intervenção também, a performance, grafite e outras maneiras, como é aí essa pintura na escadaria Celeron, no Rio de Janeiro, né? Então a street art era uma arte marginalizada, entretanto adquiriu uma posição de destaque no mercado de arte com diversos artistas, né? O artista de rua não é reconhecido por muitos, porém é muito importante destacar sua relevância para a sociedade. Diversas técnicas são utilizadas, né? Muito embora a intervenção e o grafite sejam mais associadas à arte de rua. Tá bom? Então, gente, chegamos ao final da nossa aula de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado dessas novas formas de artes aí, contemporâneas nossas, né? Ficamos por aqui, então. Até a próxima aula. Tchau.